Não sei se isso responde... Vamos fazer um corte disso e vender no Hotmart, né? Ué. Arrasta pra cima. Conta tudo que... Você já deu todos os passos. Crônicas 25, né? Fala ali que os filhos de Asaf, Emã e Jedutum foram escolhidos para profetizarem com seus instrumentos. E aí, tiro 3 coisas bem legais ali. Primeiro, que os filhos, né? Então, isso fala de paternidade, isso fala de... Vamos trazer hoje para agora. Isso fala de você realmente ter a revelação de Deus Pai, né? Asaf, Emã e Jedutum, a tradução do nome deles vira uma frase, que é ajuntadores de fiéis para o louvor. E quando fala, eles foram escolhidos, ou seja, tinha filhos de outros também, mas por que só os filhos deles foram escolhidos para profetizar com seus instrumentos? E o que seria o profetizar com esses instrumentos ali, no literal, ali na tradução ali, sai assim, essa é a tradução do hebraico ali. Tocar sob influência do Espírito de Deus. Muito bom. Algumas outras traduções pega até uma palavra que para a gente é uma palavra um pouco pesada, que fala tocar sob possessão do Espírito de Deus. Tem hora que parece que é mais possessão mesmo. Você sente assim o temor de Deus ali, o negócio é mais forte que você. Exato. Já vive esses momentos aí. Chega a vibrar o interior. Exato. Então, é muito doido, né? Tipo assim, é como um pai que está ensinando o filho a fazer o prato favorito do pai. E fala assim, agora eu quero isso, agora eu quero isso, agora coloca isso. Sim. Então, sobre a própria influência. E o doido é que alguns têm... alguns podem olhar isso e falar assim, nossa, eu não fui escolhido para isso. Porque o texto está dizendo que eles foram escolhidos. Outros falam assim, não, eu fui escolhido para outra coisa, tal. Só que o texto original, que é base para a gente sobre escolha, que é muitos são chamados e poucos escolhidos, o original ali diz... Muitos são chamados, mas poucos participam. É que a nossa tradução chegou. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não, na verdade. A gente está falando que muitos são chamados, mas poucos participam. Ou seja, quem te torna escolhido é a sua resposta de querer participar daquilo que o senhor está fazendo. Concordo. De querer participar esse texto daquilo é distorcido até onde não dá mais, né? Esse texto. Então essa é a base de tudo. E, para mim, o reflexo de uma adoração profética está em Isaías 6. Naquilo que Isaías, olhando para o céu, ele vê os céus abertos. E o que ele vê nos céus, para mim, reflete totalmente tudo que você está falando aqui, tudo que a gente acredita como adoração profética. Quando ele diz, então ele olha e ele vê ao redor do trono, eles estão olhando uns aos outros, toca o pão do amor, e eles estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e agora vem aquilo que está sendo declarado aqui em cima, a sequência do que eles estão cantando e declarando fala sobre a terra. E toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, eu estou apontando para ele, e o reflexo da manifestação dele atrai algo para a terra. Então, santo é o Senhor, mas toda a terra vai... Ou seja, estamos entregando algo a ele, estamos estabelecendo algo a ele, só que, de repente, no momento de contemplação de quem ele é, tem algo para a terra. Tem glória para a terra, tem uma mensagem para a terra, tem uma atmosfera para a terra. Então, é o bem raso, assim, enquanto me pergunta... Foi a resposta mais longa que eu já vi acerca de uma... Que adoração profética? Eu, quando eu estou, às vezes, na correria, falo, cara, o mais básico... E foi quem mais soube explicar. Cara, o Senhor é santo, estamos apontando para Ele, e conforme apontamos para Ele, do trono dEle, tem toda a terra está cheia da Tua glória. Logo na sequência, tem algo sobre a terra. E cada dia também vai ser uma coisa diferente. Essa glória vai se manifestar de uma forma diferente. Quando a gente fala de glória no Velho Testamento, estamos falando de Kavod, estamos falando do peso da presença ao qual a gente não consegue ficar de pé, ao qual a gente não consegue... Só que na nova aliança, para a palavra glória, a glória é doxa. Mudou só de hebraico para grego? É a mesma glória. Só que doxa significa opinião de Deus. Uau. Ou seja, é a mesma glória. Porém, em alguns momentos, ela vai te derrubar no chão e vai te desabilitar o teu ministério. Porém, em outros momentos, ela vai te deixar de pé, mas ela vai transformar a tua mente.
Uau. A opinião de Deus nos transforma. Com certeza. Então, é a mesma glória. Uau. De repente, e saber mergulhar, identificar e saber aquilo que ele está fazendo, movendo. E tá sendo incrível. E como é que foi Eu fiquei com uma coisa desde o início lá para perguntar, dentro daquilo que a gente estava falando, até ficou um pouco para trás. Quando você falou você começou falando das principais diferenças e tal, e você acabou falando dessa competição meio que da excelência ou não sei se seria essa palavra, Do perfeccionismo. do perfeccionismo com a presença, né, desse choque. Eu queria saber o porquê disso, porque, por exemplo, eu lembro que um tempo, história de todo brasileiro, né? Qual que era o nosso sonho? Ter um instrumento top, ter um prato, os violões, ter instrumentos de qualidade, equipamentos bons, nossa, gringos e tudo mais. Eu lembro que uma época a gente conversava muito sobre isso, assim, tem 12, 13 anos atrás, a gente conversava muito sobre isso, assim, e era Não tão tinha distante. um P10 bom. Era tão distante da gente essa. E eu lembro que a gente conversava tanto a respeito disso, a gente via os ministérios de fora. A primeira coisa que chamava atenção era, nossa, as equipes dos caras. E, de repente, vinha a banda X tocar e falava, mano, olha o ampli, olha e tal. E a gente ficava tão... Né? É o playground do músico, né? E aí eu lembro que 2 pessoas chegaram e entregaram uma palavra para a gente. Inclusive, uma foi o irmão do Medina. Ele é muito de Deus. Diferente da família. O irmão dele, o Rodrigo. Ele é uma benção. Ele é uma benção. E eu lembro que... e a palavra foi bem similar. Foram 2 pessoas que entregaram a mesma coisa. Falaram assim, cara, Deus mostrou vocês assim, coberto de ouro. Eu falei, Maranata. Pode ser agora. Assim, e vocês tinham muitos equipamentos. Assim, vocês tinham o melhor que existe na Terra, vocês tinham. O melhor do melhor, vocês tinham assim, ó, de sobra. E aí, a hora que meu coração já falou, nossa, glória a Deus. Aí o cara falou assim, mas o Senhor me mostra que vocês não ligavam para nada disso. Amém. Não, assim, vocês não se importavam nem um pouco com isso. Eu lembro que eu cheguei na banda, Morada já existia. Aí eu reuni os meninos e falei, Deus deu uma palavra assim, todos os caras, nossa! Eu falei assim, só que a prova que realmente é uma palavra profética, é tão para daqui a um tempo, é que a palavra fala que a gente não se importava com nada disso. Os caras, nossa. Porque naquele tempo... Eu falei assim, e hoje o quê? Eu falei assim, exatamente o que a gente se importa. Nossas conversas são sobre isso. A alegria de receber uma palavra dessa é sobre isso. Aí, esses dias, eu estava olhando, né? Tipo assim... Alguém chegou assim e falou assim, mano, olha as coisas. Aí que eu fui olhar assim e falei assim, caraca, se cumpriu, eu nem vi. Do teu violão. E a gente nem... Não, tipo assim... Não é realmente nada assim, tipo assim, que a gente deve se apegar. Aí onde vem a minha pergunta. Aonde vem essa competitividade você sente com relação à presença deles? É por querer ser e ter as coisas melhor, ou às vezes é por causa de um excesso de conforto? Por ser tão acessível às coisas que daqui a pouco eu queria entender. Não estou querendo que você volte totalmente naquele assunto, mas assim, eu tive essa dúvida. Eu senti que eu não tinha arrematado mesmo. É bom a gente falar. Eu acho que é bem mais relacionado ao excesso de conforto. E também a natureza humana. Quando a gente fala da carne, todos nós temos uma carne, né? E é a carne... Nós não somos a nossa carne, nós somos nascidos de novo em Jesus, somos espírito, né? Temos uma alma, habitamos num corpo. E esse corpo ele tem algo que chama carne, que faz resistência às coisas do Espírito, está dentro de nós. Isso nos relembra que nós somos corruptíveis, que nós precisamos de um Salvador, e nós fomos salvos no Espírito, estamos, como o Luciano Subirá ensina, né? Estamos sendo salvos na alma, que é nossas emoções e intelecto, e seremos salvos no nosso corpo, que é quando Jesus voltar, nosso corpo vai ser glorificado e nós não seremos mais corruptíveis. Agora, enquanto estivermos neste corpo corruptível, nós teremos uma carne, que é aquilo que resiste o que é espiritual dentro de nós. A palavra diz que quando nós alimentamos a carne e vivemos conforme a carne, nós estamos semeando para a destruição. E quando nós vivemos pelo Espírito, nós estamos semeando para a vida. Agora, a carne, a natureza carnal, ela tem
3 aspectos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou ostentação de bens, que, né, a carta de João fala: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, amor ao Pai não está nele. Não tem como amar o mundo ao Pai. Porque tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba de bens. Não procede do Pai, mas sim do mundo. Aquele que caminha nessas coisas perece, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque eu simplesmente acho que é um aspecto da carne. Eu acho que é uma tendência carnal que a gente deixou proliferar. E eu mencionei isso porque, até quando a gente fala de pecado original, né, Eva no jardim, fala que ela viu e o fruto era bom ao olhar, ela percebeu que seria apetitoso ao paladar e também proveitoso para adquirir conhecimento. Ou seja, concupiscência dos olhos, viu, concupiscência da carne, vai ser prazeroso, e proveitoso para o conhecimento, ou seja, soberba da vida. Vai me assoberbar o conhecimento. Então, toda sorte de pecado cai entre essas 3 categorias. O prazer com os olhos, por isso que a gente está assim, né? Fazendo assim, né, no celular o dia inteiro. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, aquilo que é prazeroso para mim. A palavra diz, né, que eu peco com os meus membros na carne. E soberba da vida, que é o quê? A pessoa ela quer ser rica, ela quer mostrar a viagem tipo assim, né, sei lá, da Maldiva, nada errado de ir para a Maldiva, gente, mas eu estou falando assim, aquela coisa de quando é ostensivo, quando você coloca a sua identidade naquilo. Isso é viver na carne, o mundo vive na carne, Hollywood vive na carne. O ser humano, longe de Deus, vive na carne, ele está sendo movido pela carne, que é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Uma pessoa que não é nascida de novo, não conhece o reino de Jesus, ela provavelmente vai viver movido por essas coisas, porque ela não vai encontrar um propósito de vida fora disso. Ela vai ser movida pela sua própria natureza carnal, que vai ser sempre movida por aquilo que é prazeroso e gostoso e lindo, e também me dá um status, né? Me permite ter um senso de superioridade. E, geralmente, isso está atrelado à inferioridade, né? Porque se você precisa de algo para se sentir superior, é porque, naturalmente, sendo só você se sente inferior. Por isso que eu amo o tópico de paternidade de Deus e identidade, porque sara e vacina, né, de muitas coisas relacionadas à carnalidade, porque, quando você conhece o amor de Deus, essas coisas elas perdem seu poder. Mas, voltando para o contexto de adoração, gente, desculpa, eu sempre volto de uma coisa mais teológica, tá? Porque é assim que eu funciono na minha cabeça. Por que eu falei sobre essas coisas? Porque, naturalmente, nós já vamos ter essa tendência na carne de querer uma coisa bem bonita, bem, sabe, perfeita, sabe aquela coisa, aquela produção maravilhosa. E, de novo, eu não acho que é errado, eu acho que a produção tem que servir o propósito. Eu acho que o equipamento bom ele tem que servir o propósito. Só que o problema é quando a gente fala, não, é excelência, é para Deus. E quando a gente vê, a gente já está enredado nessa coisa que é a aparência e os likes e o show, e não tem espaço para Deus. E, tipo assim, é tudo tão contabilizado. E, de novo, o problema também não é o aspecto do tempo. Eu acho que a gente estava falando aqui, né, sobre construir um lugar para a presença de Jesus, ou como se mover no profético. Tem vários elementos, né, de amor, de fé, de esperança, como eu falei, o elemento da escutativa e tal. Mas quando o vídeo é mais importante, quando o resultado final... Não, por exemplo, eu conheço pessoas que passaram por grandes ministérios de adoração e tiveram que sair, porque uma vez eles eram muito proféticos, abriram o caminho, na verdade, historicamente, na questão da adoração, e aí chegou uma forma de liderança nova, estava muito estourado, não, para ir para a rádio a gente não pode fazer espontâneo, e aí vai cortando aqui, vai cortando ali, e eles saíram. Não estão mais. E são as pessoas que mais são radicais com Jesus e não negociaram essa coisa. Você realmente ter o apreço por Jesus acima de todas as coisas. E, de novo, isso vai te custar dinheiro, às vezes vai te custar reputação, às vezes vai te custar muitas coisas. Mas, quando as possibilidades são muitas,
o dinheiro é abundante, os equipamentos é abundante. De novo, nada de errado, é bom. Jesus ele quer tanto assim equipar a igreja dele, aqueles que estão com o coração fixado nele, porque ele pode dar algo que não vai se tornar um novo Deus daquela pessoa, né? Mas você crê que pode sempre usar esses elementos com equilíbrio na adoração? Você crê que pode? Tem um livro que eu quero recomendar para todo mundo que está assistindo, Vona, que se chama O Reset, que é um livro do Jeremy Riddle, que foi traduzido para português. Eu li lá nos Estados Unidos quando tinha ainda saído em inglês. E ele é, para mim, uma voz profética assim, tremenda, muito ousado, porque ele falou sobre coisas que são recentes. No Brasil chegou como De Volta à Essência, não é? De Volta à Essência? É isso? Acho que é. É verdade, isso mesmo. É o The Reset em inglês. E ele fala abertamente, ele, né, fez parte assim de movimentos de adoração bem proeminentes, da Vineyard, da Bethel, e agora ele está em outro contexto, está numa igreja local. Ele voltou para Vineyard, Anaheim, não tá? Na verdade, ele voltou para a igreja Vineyard, mas não para a Vineyard como ministério de música, porque nem existe mais, eu acho. Mas a igreja em si, ela se tornou uma outra igreja, ela já não é mais Vineyard. Ela é uma antiga Vineyard que se tornou Dwelling Place, que é um outro nome, novo nome. Tá. Porque a visão e eles já estão em outro lugar. Honram o histórico da Vineyard, mas é outro lugar. Então, ele está pastoreando no contexto local. Começou a fazer contexto de sala de oração, que é um outro rolê aí. Depois, se der tempo, eu conto que no CFNAI, por fim, eu saí da adoração e eu fui para a sala de oração. No meu último semestre lá, que é algo que Deus já estava falando comigo, inclusive através do livro do Jeremy. Ele expõe muito essa questão, que é a questão do líder de adoração flertar com uma vida de celebridade e o quanto isso é perigoso, como o contexto de show não pode se misturar com o contexto de culto e do adorador não pode se misturar com o conceito. É aquela coisa, aquela glória, sabe? É muito perigoso, é muito sutil. E ele traz muita linguagem, então recomendo muito, se vocês, né, se interessaram ali, o pessoal que está ouvindo, assistindo, por esses assuntos que eu tenho falado, sobre pureza, adoração e tal, eu recomendo muitíssimo esse livro. E uma das coisas que ele fala, eu não terminei ainda, mas é bom demais. Eu chorava em todos os capítulos, assim, todos os parágrafos, na verdade, é um negócio que até hoje eu coloco o audiobook, que é ele gravando, tipo assim, ele falando, e ele fala com o maior zelo, assim, né, tipo assim, em inglês. Aí eu fico impactada, às vezes eu pego leve, porque eu não consigo ficar normal ouvindo, porque é muito o que está no meu coração. E uma das coisas que ele fala, que traz uma linguagem muito clara, graças a Deus, porque é um assunto delicado, a gente não está tentando condenar ninguém, entende? Aqueles lá, porque também a carne também gosta de criticar, né? Então a carne também vai virar e falar assim, porque eles, não sei o quê, artistinha, porque essa é a versão... Como escrita não carrega tom de voz... É verdade. Os primeiros capítulos ali, para mim, eu tentava ler imaginando tom de voz e eu ficava... Cara, tá bem ácido isso aqui. Tá bem ácido. Mas para o contexto da América, bem necessário. Eu não sei se o impacto na nossa realidade, se as pessoas conseguem sentir da mesma forma, mas para mim, depois de estar lá há alguns anos, eu percebo que precisava dessa coisa bem cirúrgica, ele precisava cortar algumas coisas mesmo. Mas, de novo, a gente não está falando para criticar ou para denegrir, porque todos nós, né, de novo, somos suscetíveis à natureza carnal. E o que nós estamos tentando resguardar é que não construamos algo ao redor da carne. Não construamos algo ao redor da concupiscência dos olhos. Porque se eu estou tentando atrair pessoas, atrair números por meio da natureza carnal, que apela para o prazer, para a coisinha gostosinha, para a concupiscência dos olhos, ela se alimenta dos olhos, da beleza do artista, eu estou cooperando para que a pessoa seja atraída pela carne, não pelo espírito. E isso é muito errado, isso é uma grande inversão. Eu estou criando um ídolo da adoração, quando, na verdade, a adoração genuína é o oposto, é você destronar ídolos para que apenas um Deus seja colocado como Senhor. E quando a pessoa ela é idolatrada, quando o talento da pessoa é idolatrada, quando a roupa da pessoa, a beleza, a desenvoltura de palco da pessoa é idolatrada, quando as músicas hypadas são idolatradas, agora essa música ela tem unção. Tudo isso são ídolos. São coisas que estão roubando pessoas de olhar para Jesus, conectar o coração com Jesus. Eu lembro de ter uma experiência, uma visão
num culto de domingo lá no Upper Room. Eu lembro o Matt Gilman estava lá ministrando junto com eles e eu nem lembro direito o que eles estavam cantando. Mas Ele está lá agora? não, ele foi visitar. Ah, tá. Ele está na América, mas não em Dallas. Ele apareceu lá naquele domingo. E começou uma ministração e eu vi um altar que era tipo o altar da igreja, tipo o púlpito da igreja, mas que tinham vários outros altares. E tinha várias estátuas e coisas, e eram uns altares estranhos, era como se fossem ídolos em cima do altar. E eu caminhava em meio deles e me dava um desespero, assim. Porque eu falava assim, gente, mas isso é feio, sabe? Era umas estátuas feias, era uma coisa... Ídolos, assim, é feio, né? Quando você vai para essas coisas tipo da Ásia, Tailândia, é um negócio, assim, até gride, pesado, assim, né? né? Pesado. E nessa visão era pesada, eu via, assim, e era o púlpito da igreja. E era, tipo, esses ídolos. E eu senti o Senhor falando... ainda existem muitos ídolos. E eu passeio no meio da igreja e eu tenho que conviver com esses ídolos que estão no altar. Num altar que era para ser para o Senhor, existem outros mini-altares para outras coisas. Isso é muito forte, isso é muito, muito sério. Eu acho que a gente ainda está entendendo o que são ídolos, tá? Porque a gente fala de idolatria, muitas vezes a gente pensa na idolatria de imagem da Igreja Católica, ou né, quando a gente fala de idolatria, a gente pensa em imagem, de fato, estátua. Mas idolatria, na verdade, é tudo que eu coloco, a minha expectativa de obter vida daquilo, né? Que é da onde a mentira original, que gera o pecado original, onde isso acontece, que é a serpente dizendo para Eva, será que Deus disse mesmo o que ele disse? Não, não, não. Se você pegar desse fruto aqui, você vai saber algo Tirar que... de contexto, né? É um engano. E é um engano a respeito da natureza de Deus. Porque a partir do momento que Eva fala, não, se eu tomar esse fruto aqui, realmente, eu vou saber algo que Deus não quer. Se Deus é um Deus que está retendo algo de mim, então ele não é quem ele diz que ele é. Então, eu tenho que tomar um fruto fora de Deus, eu tenho que me alimentar fora de Deus, porque se eu fosse apenas confiar nele e me nutrir nele e obedecer a ele, eu vou ser passado para trás. Então, o diabo ele distorce a nossa revelação de Deus, assim distorcendo o meu senso de identidade, porque agora eu sou órfã, eu não sou alguém que está descansando e obedecendo e seguindo a paternidade de Deus. Eu tenho que descobrir o que eu preciso fazer nos meus próprios recursos, né? Agora, enfim, isso aí é todo um desvio aqui da conversa. Mas eu digo isso porque tudo aquilo que nós acreditamos, então Deus, será que Deus é capaz, ou Ele quer me dar, ou ser tudo que eu preciso? Quando isso é questionável, eu vou buscar em outras coisas. Por exemplo, aquela coisa que a gente falou, né, de subir para ministrar adoração, aquela sensibilidade ao Espírito Santo, aquele frio na barriga, aquele discernimento, aquela paciência, aquela humildade, todas essas coisas, elas custam algo. E quando você está dando resultado, dando like, é muito mais fácil, muito mais confortável. Muito mais confortável. As pessoas te aplaudem, tudo muito lindo. Você agora tem um designer de roupas e você parece lindão, com concupiscência dos olhos. E aí as pessoas ficam cada vez mais viciadas nessa coisa. Existe uma plasticidade, existe uma camada carnal assim que tomou conta da área da adoração. E isso, até biblicamente falando, é o que eu estou dizendo, é você apelar para a natureza carnal das pessoas para conseguir subir os seus números, né, que é ser o estudante da fórmula, ao invés de ser estudante de Deus e fazer aquilo que honra Jesus e pagar o preço, mas, ao mesmo tempo, é muito mais aquilo que a gente recompensa, é muito superior daquilo que nós vivemos e podemos experienciar e ter em retorno de Deus do que quando nós fazemos as coisas da carne. Até porque, né, o futuro vai dizer, a eternidade também vai dizer o que foi uma obra de palha, o que foi um metal precioso. Agora, para responder sua pergunta, Vona, sobre essa questão do tipo assim, nós podemos usar a produção. O que o Jeremy fala, que eu acho que é bem útil, a forma como ele expressou, nós podemos, contanto que você tenha uma faca no pescoço dessas coisas e você esteja pronto a usar essa faca na medida que aquilo roubar o lugar da essência da adoração. Então, quer usar, usa.
mas saiba que isso precisa estar na posição de serviço. Por exemplo, Precisa ser um escravo, essa produção toda. isso serve à adoração, e não a adoração serve a outra coisa.